gurizada, seguimos o nosso baile aqui agora para comentar um pouco sobre a interpretação em cada uma das áreas do Enem, né? Você tem que saber que a interpretação em cada área ela é diferente e, portanto, as aulas da chave mestra também. Vamos na ordem da prova, começando então com a prova de linguagens. O que você tem que saber sobre a interpretação na prova de linguagens? Existem muitas pessoas que falam por aí que a prova de linguagens é uma prova inteira de interpretação. E eu defendo muito lá no meu Instagram, no TikTok, que eu tenho perfil, não sei se você já me segue, acho que sim, você deve ter chegado nesse curso por lá, mas se por acaso você não me segue, @laurointerpretenem no Instagram e no TikTok, são as duas principais redes sociais que eu trabalho hoje, né, pelo menos até a data de gravação desse curso, porque o meu objetivo é dominar a internet inteira. Mas enfim, lá eu defendo que linguagens não é só interpretação. Claro que não tem muito conteúdo, eu trabalho em cursinhos online e cursinhos presenciais, dando aula dos conteúdos que caem em linguagens, que não é o que eu vou fazer aqui. Então você não vai ter aula na chave mestra sobre vanguardas europeias, que é um conteúdo que cai muito no Enem. Você não vai ter aula sobre funções da linguagem, que é um conteúdo que cai muito no Enem, porque você não comprou um curso de conteúdos para a prova de linguagens. Você comprou a chave mestra. O que você vai ter aqui? Estratégias de interpretação para a prova de linguagens. Ah, mas tu falou que linguagem não é só interpretação. Aí vem a importância. Há professores que defendem que linguagens não é interpretação. E eu defendo que ela não é só interpretação. A ferramenta de interpretação que eu te ensino na chave mestra pode ser ensinada, pode ser usada em qualquer área. E em linguagens, qual é o papel primordial da interpretação? Você vai ver que o grande centro da prova é focar nos enunciados. A prova de linguagens é uma prova de interpretação de enunciados e não de textos. Então você vai ver que a imensa maioria das estratégias que eu montei aqui para você aplicar são estratégias focadas na leitura do enunciado e na análise das alternativas. Existem várias questões da prova de linguagens que você consegue resolver sem nenhuma leitura do texto, focando exclusivamente no enunciado e nas alternativas. Quando você começa a entender isso, você entende o papel da prova de linguagens e começa a acertar muito mais. Então, as várias estratégias que eu vou te dar, vai ter estratégia defendendo que conteúdo é importante. Sim, eu não vou te dar o conteúdo, mas vou te mostrar o conteúdo caindo na prova de linguagens. Vai ter estratégia de como resolver sem ler nada do texto. Tem questões que a gente resolve sem ler nada do texto. E vai ter mais de uma questão que eu vou resolver aqui. Você vai ver como eu resolvo. E vai ter questão, inclusive, que eu vou te mostrar que a leitura do texto atrapalha a resolução da questão. Então isso é algo que você tem que entender sobre a prova de linguagens. A nossa segunda área, que é humanas, o que acontece? Muitas pessoas hoje enxergam humanas como uma extensão da prova de linguagens. Ela continua igual, muitas pessoas falam que a prova de humanas vem cada vez mais interpretativa, mas ela é diferente. A prova de humanas tem conteúdos abordados e as estratégias que eu vou usar são completamente diferentes. Eu vou te dar o spoiler de uma. Existem questões da prova de ciências humanas que você resolve com a fonte do texto. Você analisa a fonte, olha para o enunciado e para as alternativas e chega na resposta. E isso é raríssimo de encontrar em linguagens. Por quê? Porque o professor de linguagens que elabora sabe que você vai olhar para a fonte do texto. Isso é uma estratégia antiga na área de português. Então ele não coloca uma fonte de um texto que te aponte para a resposta. Agora em humanas, esse cuidado não acontece. E várias vezes você tem questões que conseguem fazer isso. Então, por que é importante eu gravar um curso separado por área? E isso tem que entrar na tua mente. Vai ter aulas para a prova de ciências humanas com estratégias que não funcionam em linguagens. E vai ter aulas para a prova de linguagens com estratégias que não funcionam na prova de humanas. Por isso que são cadeados separados aqui no nosso curso. Eu, ao longo do tempo para desenvolver esse curso, eu fui estudar todas as áreas. Para você que não sabe, eu sou um professor que faço a prova do Enem todos os anos como aluno. Eu não faço para gabaritar a minha área, que é linguagens, ou só para fazer uma redação e tirar 1000. Eu faço a prova como aluno, tentando acertar o máximo possível de tudo. Porque eu quero aplicar as estratégias da chave mestra. O que adianta eu ensinar um curso, né? É aquela coisa, quem sabe mostra e faz ao vivo. Então eu vou lá ao vivo, faço a prova. Já teve mais de uma edição do Enem em que eu não acertei menos de 30 questões em nenhuma área. Não fiz menos de 30 nem em linguagens, nem em humanas, nem em natureza, nem em matemática. Então quer dizer o quê? É possível aplicar isso e eu mostro como fazer na hora da prova. Só que tem que ter essa diferença entre as áreas. Linguagens e humanas você não pode fazer da mesma maneira. Por quê? Porque essas áreas estão envolvendo conteúdos, competências e habilidades diferentes. E por mais que esse não seja um curso sobre as competências e habilidades de cada área, eu tô trabalhando com você as competências e habilidades também. Eu tô fazendo competências e habilidades ao mesmo tempo para mostrar para você como isso funciona. Então é essencial
que você perceba essas diferenças também. Muito que bem. Aí nós estamos no primeiro domingo. O primeiro domingo é um domingo famoso por ser mais interpretativo, linguagens humanas, ok. O cara entende tranquilamente esse processo. Quando chega em natureza e matemática, a coisa fica mais punk. Porque são as áreas tradicionalmente conhecidas pelos alunos como de maior dificuldade. Existe uma série de alunos hoje, no Brasil, que só não passou no Enem por causa do segundo domingo. Quantos de vocês aí que estão assistindo essa aula tem nota para passar no primeiro domingo de linguagens humanas, mas não tem nota para passar no segundo? Tenho certeza que são vários. Tem vários alunos assim agora na tela. São vários. E aí quando eu chego em natureza, que é a próxima aula que eu vou falar, eu preciso ser sincero. Natureza é a área de maior dificuldade de fazer as aulas da chave mestre. Eu preciso ser sincero com você. Quando eu vou preparar as aulas que eu gravo aqui, linguagens humanas, suave de preparar. Quando chega a natureza, eu tenho que me concentrar. Eu tenho que ver bem as estratégias. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que estudar um pouquinho do conteúdo para dar umas pinceladas de conteúdo para você. E eu tô falando isso nessa aula introdutória porque você vai sentir isso quando estiver assistindo a chave mestra. Você vai ver, por exemplo, que as estratégias que eu te ensino para linguagens humanas são de aplicação imediata. Você olha na aula uma vez, no próximo simulado que você tiver no cursinho, você já vai começar, baixou a chave mestra em você, você vai sair com a chave mestra, chave mestra, chave mestra, chave mestra. Quando vai para um simulado de ciências da natureza, o cara já olha e fica aqui assim, ó. Cadê a chave mestra? Chave mestra me ajuda, não tá vindo a chave mestra. Porque ciências da natureza, até que provem o contrário, é a área mais conteudista do Enem. E no momento que ela é a área mais conteudista do Enem, ela vai ser a área de mais difícil aplicação de estratégias de interpretação. Mas o que isso significa, Lauro? Significa, então, que a chave mestra não vai me ajudar em nada? Claro que não. A chave mestra vai te ajudar muito em ciências da natureza, porque ela vai te permitir um fator primordial para quem estuda Enem e teoria de resposta ao item. Eu não vou entrar no detalhe da teoria de resposta ao item, porque vai ter aula sobre isso na chave mestra também, mas tu precisa saber o básico. Tu tem que ter um desempenho coerente, as questões mais fáceis têm que ser garantidas, porque não adianta acertar as questões muito difíceis se não acertar as fáceis. E aí a chave mestra tem um papel fundamental. Todas as questões de ciências da natureza em que você consegue aplicar estratégias da chave mestra são mais fáceis. Então, eu tenho o trabalho aqui de talvez eu não consiga fazer tu acertar 40 em natureza. Talvez eu não consiga sozinho fazer tu acertar 35 em natureza, porque é a área mais conteudista, mas eu consigo garantir um desempenho coerente. Eu consigo garantir que se você fizer esse ano, com muito estudo de ciência da natureza, 35, eu garanto que com a chave mestra, os teus 35 vão dar mais nota que os 35 do teu concorrente que não fez a chave mestra. Porque a chave mestra serve para você identificar questões com estratégias de aplicação que são mais fáceis e garantir que você não vai errar. E digo mais, eu vou te ensinar a fazer essas questões mais rápido. Porque se a questão é fácil, eu tenho que garantir o desempenho dela com rapidez para ter tempo para desenvolver o raciocínio nas demais. Então tu tá vendo a importância dessa aula e por que o módulo Moldando a Chave é fundamental? Porque se eu não dou essa aula, tu ia ter que descobrir o que eu tô falando ao longo dos meses. Tu ia ter que chegar na aula 10 de cada área para começar a se dar conta de que os módulos são diferentes. Eu tô te avisando antes de tu começar. E aí já é uma diferença dos meus cursos que outros cursos não têm. Para que tu reflita sobre isso e veja qual é o papel da ferramenta de interpretação, qual é o papel da chave mestra em cada área. E aí nós chegamos na última, que é matemática. Bom, matemática na chave mestra é uma quebra de paradigma, né? Porque a primeira coisa que você aprende em matemática na chave mestra é que não cai só matemática na área de matemática. Linguagens cai português, literatura, artes, língua estrangeira e umas outras coisinhas aí que eu vou explicar. Humanas cai filosofia, sociologia, história e geografia. Natureza cai biologia, química e física. E matemática, se você pensa que cai só matemática, eu lamento informar, mas não. São duas disciplinas. Tanto que a chave mestra está dividida nessas duas, matemática e lógica. Existem questões da prova de matemática que são de matemática mesmo. Análise combinatória, matrizes, geometria. Agora, tem questões de matemática que são de lógica. Tem questões da prova de matemática que cobram, no máximo, soma e subtração. Talvez uma multiplicação e uma divisão. E eu nem estou falando das questões de matemática básica ali, que
cai porcentagem, isso e aquilo. Não, matemática básica eu coloco como matemática também. Eu tô falando de questões que envolvem para você um raciocínio lógico e que não tem nada para você calcular. E eu vou te mostrar ao longo de toda a chave mestra a quantidade de questões de matemática que existem que na verdade são de lógica. E você que está aí assistindo e morre de medo de matemática, vai perder o medo de matemática com esse curso. Porque a primeira coisa que eu vou te ensinar é a identificar as questões de lógica e é por elas que a gente vai começar para ter um desempenho mais coerente. Então, meu velho, se prepare, porque a interpretação, se na natureza ela tem uma importância secundária, porque a prova é muito conteudista, em matemática eu consigo sozinho aumentar muito os teus acertos. Você vai ver aqui na chave mestra, na parte de matemática, coisas que você, em cursos de matemática que você comprou, nunca viu. Você comprou cursos de matemática que ficaram focados em te ensinar mais matemática. E eu vou te ensinar a enxergar o que as questões querem de você. E isso vai elevar o seu desempenho num grau que você não tem ideia. Eu posso prometer para você que o brilho nos olhos de quando você for vendo as estratégias de matemática e quando você for colocando isso em prática em simulados, vai ser algo inacreditável. Então, com isso, eu consigo resumir bem nas 4 áreas qual é o papel da chave mestra e qual é o papel da interpretação. E eu acho fundamental que você reflita sobre isso antes de começar a ver as aulas. Eu sei que você está ansioso e que você quer começar logo, mas confie em mim. Quando você finalizar esse módulo moldando a chave, vai ser essencial para que você usufrua o máximo possível e faça um curso melhor ainda. Fica tranquilo que falta só mais um pouquinho, assiste mais algumas aulas, você já vai poder começar a sua imersão aqui na chave mestra.